Eu quero agradecer aí os irmãos, né, através do Cláudio e da Selma, que entraram em contato comigo. E quero, assim, eu estou muito feliz pela iniciativa dos irmãos aí de Valinhos, porque esse momento em que nós estamos vivendo é um momento ímpar da nossa história e certamente traz muitos conflitos para a nossa vida. Medo, insegurança, ansiedade, e certamente isso afeta todo o nosso ser. Então, eu não sei se os irmãos de Valinhos sabem, né? Eu sou irmão do Amir, lá de Foz do Iguaçu. Ele que é meu irmão, né? Porque ele é mais novo do que eu. E, e assim, nós temos visto, né, por várias igrejas, já nós tivemos esse tipo de comunhão e ajuda demais para que a gente consiga pensar e entender o que está acontecendo e quais as ferramentas que nós podemos utilizar para nós vencermos a nossa insegurança, o nosso medo, o que é de fato a ansiedade e onde que estão os problemas que afligem muitas vezes a nossa história. Nós temos que lembrar que cada um de nós somos uma história, que fomos construídos de formas diferentes, em ambientes diferentes, e, e que essa construção só para quando nós fecharmos os olhos para essa vida. Estamos em constante construção. E a vida, que é o maior espetáculo que nós temos, nós precisamos não só estarmos vivos, nós precisamos saber viver. Valorizar o que realmente tem valor. Então, eu quero começar citando um versículo para os irmãos, de 1 Timóteo 6,7. 1 Timóteo 6,7 diz assim: porque para o mundo nada trouxemos, e dele nada podemos levar. Queridos irmãos, entre esse pequeno espaço de tempo, que é nascer e morrer, nós brigamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos poder levar. O que de fato tem valor na nossa vida são as pessoas que estão junto conosco. Esse é o valor que as pessoas que estão conosco, esse é o valor que nós devemos dar. São para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Cláudio, seria importante se os irmãos fechassem o microfone de todos os irmãos. Isso, aí. Eu acho que agora. Então, veja só, irmãos. Eu quero ler um versículo aos irmãos, que os irmãos vão entender uma coisa muito importante e que nós precisamos enfrentar e saber quem é de fato o nosso inimigo nessa batalha. Muitas vezes nós pensamos que o nosso inimigo é só o inimigo de Deus. Não, mas nós temos o inimigo dentro de nós. E que nós vamos descobrir isso no Salmo 142, versículo 7. O Salmo 142, versículo 7 diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Irmãos, é fundamental nós entendermos aí que está falando de uma coisa que nós temos um conceito muitas vezes errôneo. Por quê? Porque quando nós vemos um irmão com um problema, nós logo achamos que é porque ele não está orando, é porque ele não está buscando. Não. Aí está mostrando claramente o que acontece. Tira minha alma da prisão para que eu dê graças ao teu nome. Significa que uma pessoa aprisionada dentro de si mesma, no medo, na insegurança, na ansiedade, quando ela tenta orar, ela tem a sensação de que a oração dela não passou do teto. Por quê? Porque ela está aprisionada. Então, muitas vezes nós tratamos todos os problemas como se fossem algo espiritual. Mas eu louvo o Senhor pela palavra profética,
que tem mostrado que nós somos pessoas que, quando sim, sabemos que somos fracos, então nós somos fortes. Porque quando nós entendemos que somos fracos, nós vamos invocar o Senhor e buscar mais o Senhor. E esse salmo aqui, ele é muito importante, porque ele mostra exatamente isso, que as pessoas só vão nos rodear quando eu sair da prisão. Porque quando eu estou aprisionado, como é que eu posso ajudar os outros? Não tem como eu ajudar os outros. Eu estou precisando de ajuda. E aí a prisão é onde? É na alma, que vem do grego psique. Em termos, é muito importante nós entendermos que a nossa alma comanda tudo. Por isso que ela tem as três partes, que é mente, vontade e emoção, e que nós precisamos estar no comando da nossa mente. Isso é o domínio próprio. A minha mente, por que a nossa mente chama mente? Porque ela mente, porque ela nos engana. A mesma mente que te incentiva a fazer algo é que te condena depois que você fez. E a mente, ela produz um monte de sentimentos em nós que não são reais nem verdadeiros. E muitas vezes nós damos crédito para uma mente que mente e que nos engana. Por isso que hoje muitos amados irmãos na vida da igreja estão sentindo um peso muito grande de condenação, de culpa, de fracasso, de frustração. Por quê? Porque está dando crédito para uma mente que mente. Então, quando nós compreendemos isso, nós começamos a mudar as coisas. E eu queria ler Isaías 41:13 com os irmãos, porque esse versículo mostra que nosso Deus ele é cheio de amor e de misericórdia. E nós criamos um Deus para nós, que é rigoroso, que é cobrador, que é isso, que é aquilo. Mas não é esse Deus que nós temos que servir. Nós temos que servir não o Deus que nós criamos, mas o Deus que nos criou. Porque Isaías 41:13 diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Ó Senhor Jesus. Irmão, você precisa vibrar com esse versículo. Você precisa estar cheio de alegria com esse versículo. Porque é uma ação de Deus na sua vida, não é você que estende a mão. Tem situações na nossa vida, queridos irmãos, que nós não temos força para estender as mãos. Mas o Senhor está falando aí que Ele nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu te ajudo. Por que Ele fala isso? Porque Ele sabe que nós temos medo. Ele sabe que nós temos receio. E o Senhor passou por todas as situações de sofrimento para poder socorrer eu e você dentro das nossas necessidades. O Senhor nunca espera que eu e você sejamos uma pessoa, um super-herói, uma super-heroína. Esqueça isso, irmão. O que o Senhor precisa é que nós estejamos conectados com Ele, desfrutando de tudo o que Ele é, tendo intimidade com Ele. Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo ansioso. E essa pandemia, ele fez um corte muito brusco na nossa rotina. E isso produziu isolamento social. E muitas famílias entraram em conflitos porque acostumavam se encontrar só à noite, depois do trabalho, não conseguem conviver juntos, conflitos, discussões, não conseguem conviver com os filhos, porque os filhos iam para a escola e não conseguem conviver, os filhos não suportavam mais os filhos em casa. Então, a nossa realidade hoje, ela mudou bastante e precisa continuar mudando, porque toda essa situação aparentemente negativa tem nos ensinado lições profundas e maravilhosas. E que cada situação é uma grande oportunidade para nós amadurecermos e aprendermos lições que, de uma outra forma, nós não poderíamos aprender. Louvado seja o nosso Senhor. Então, eu quero falar um pouquinho de cada situação. 1 Pedro 5:7. Vamos desse versículo de 1 Pedro 5:7, que é muito importante, que ele vai falar também da ansiedade.
E nós vamos ver o que a ansiedade faz na nossa vida se nós não estivermos atentos. O que a ansiedade faz? 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, você tem convicção de que Deus está cuidando de você? Você tem certeza que Ele está cuidando de você? Por isso que fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque é possível nós passarmos por ansiedade. O problema não é você ter ansiedade ou eu ter ansiedade. O problema é eu aceitar e conviver com a ansiedade. O que a ansiedade é, em palavras bem simples? Não vou entrar em aspecto técnico dentro da psicologia. Ansiedade é o pensamento acelerado, é você pensar demais. E você pensa tanto que você não consegue desligar a sua mente. Você dorme e acorda com a sensação de que trabalhou a noite toda, com dor muscular, cansaço, desânimo. Isso tudo são reflexos do que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade rouba a nossa energia. E com o advento da tecnologia, que deu essa explosão agora nesses últimos anos, de 2000 para cá, a tecnologia teve um avanço muito grande. Isso tudo trouxe muitas consequências negativas. As pessoas estão acostumadas a conversar virtualmente, mas não conseguem dialogar 5 minutos juntos. Então, aqui em 1 Pedro tem um segredo importantíssimo. Primeiro, que nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Mas o versículo 8 fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. E agora? O que significa ser sóbrio e vigilante? Irmãos, isso é importantíssimo. Sobriedade é mente sóbria, ter tranquilidade, saber o que está acontecendo. Uma pessoa ansiosa, ela começa a perder, inclusive, a concentração naquilo que está fazendo. Os adolescentes de hoje, por exemplo, eles estão super desconcentrados nas aulas. Por quê? Os pensamentos estão acelerados demais devido ao uso excessivo da tecnologia. E não só adolescentes, muitos de nós estamos escravizados pela tecnologia. Queridos irmãos, não percam tempo com o noticiário. O que traz audiência para uma notícia é desgraça, é coisas negativas. E é isso que a televisão hoje tenta vender. Por isso que ela está perdendo tanto as suas audiências, além de falar tanta fake news, além de inventar um monte de coisas, é apelativo os programas da televisão. E aí, então, nesse versículo 8 de 1 Pedro 5, fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, como um leão que ruge ande ao redor, procurando alguém para devorar. Quem que ele vai devorar? O ansioso, porque perdeu a sobriedade e a vigilância. Sobriedade é mente sóbria e a vigilância não consegue orar, não consegue vigiar. Isso é o que a ansiedade faz. Mas graças a Deus pelo versículo 9, porque o versículo 9 fala assim, resistires firmes na fé, porque sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, esse versículo se cumpriu nessa pandemia. Em toda a terra, os irmãos sofreram, tiveram perdas, muitas perdas de pessoas queridas por causa da pandemia. Isso produz em nós, que somos ser humano, irmão, você precisa respeitar você como ser humano. Não estou dizendo que você deve concordar com o medo, você ter medo é uma coisa normal. O que não pode é você aceitar o medo dominar você. Você precisa aprender a lutar contra o medo, e nós vamos falar a forma para fazer isso. Então, quando nós olhamos para isso, aí fala assim, ó, resistir firmes na fé,
Porque a fé vem pelo ouvir, irmãos. Olha a importância que tem a palavra. Então, uma das coisas que faz a gente sair da ansiedade é valorizar a palavra do Senhor. Valorizar. E outra coisa, mas eu quero já aqui agregar algumas coisas da minha experiência prática, da minha profissão. Eu quero falar para os irmãos. Irmão, você precisa praticar atividade física 5 vezes na semana. Há uns irmãos vão falar assim, irmãos, eu não tenho tempo. Irmão, a gente vai arrumar tempo depois que tiver um infarto, um derrame, qualquer coisa. Aí a gente vai arrumar muito tempo. Então eu quero dizer para você, irmão, é questão de saúde, não é questão de estética, porque Deus tem investido na minha vida e na sua vida por quanto tempo? Agora, dia 30 de maio, vai fazer 40 anos que o Senhor me chamou para a vida da igreja. Quanto que Deus investiu na minha vida. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar do meu corpo. Não é para que eu possa aparecer para os outros, mas para que esse templo do Espírito Santo esteja saudável para servir ao Senhor. Porque a ansiedade não afeta só a nossa alma, ela afeta o nosso corpo, o desânimo, a sensação de exaustão, de cansaço exagerado. É produzido pela ansiedade que não foi tratada, e aí gera o estresse. O que é o estresse? É um passo a mais do que a ansiedade. E o estresse vem sem a gente perceber. E aí você começa a ter o sono prejudicado, não dorme bem à noite, fica irritabilidade, discute por qualquer coisa, não tem tolerância para nada, nem com você mesmo. Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar dessas coisas, porque o estresse, ele vai produzir, se não for trabalhado, se não for cuidado, ele vai produzir o quê? Vai produzir depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, todas essas coisas. Então nós, como cristãos, precisamos entender o que a Bíblia está mostrando para nós também com relação à nossa parte humana. Deus está querendo cuidar da nossa parte humana. Nessas últimas semanas, nós temos ouvido isso todo final de semana. Eu tenho me sentido amado pelo Senhor, Ele cuidando da minha parte humana. Sabe por quê, irmão? Porque aquele versículo de Salmo 142, 7, ele é muito verdadeiro. Se eu estiver aprisionado, eu não consigo servir a Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. Deus falou para Caim uma coisa muito importante. Lá isso está, nós não vamos ler, mas eu vou citar. Está em Gênesis 4, 6, 7 e 8. Ele fala para Caim, Caim, por que descair teu semblante? E você anda irado? Não é certo que se fizeres o bem serás aceito? Aí ele fala assim, ó, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, prestem atenção. Mente, vontade e emoção. Desejo é sinônimo de vontade. Mas não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Sem a mente não existe vontade nem emoção. Então Deus lá no jardim, lá fora já do jardim, falou para Caim que ele deveria fazer o quê? Ele deveria ter domínio próprio, dominando o quê? A sua mente, porque ele ia ter um desejo. Esse desejo não veio do nada, esse desejo surgiu de um pensamento. E o eu de Caim, qual é o nosso eu, irmãos? É a nossa capacidade de enfrentar. É a nossa capacidade de determinar as coisas. Você precisa da sua alma, mas a sua alma não é o seu ser completo. O seu ser completo é seu corpo, alma e seu espírito. E o nosso espírito tem a consciência, comunhão e intuição. Através da consciência, eu preciso dominar os meus pensamentos, que me agridem, que me condenam, que me comparam. Quantos irmãos que fazem comparações e sofrem por causa das comparações? Então, o eu de Caim foi passivo quando aconteceu tudo isso.
Porque quando veio o pensamento, vou matar meu irmão, ele deveria ter feito algo. Ele deveria ter falado o seguinte: Deus me avisou, eu não aceito esse pensamento, não concordo com esse pensamento. Ele teria vencido o pensamento e não teria matado Abel. Mas ele não foi alguém intrépido, nós vamos falar mais tarde sobre isso. Ele não teve ousadia para rejeitar o pensamento dele. E Deus falou isso para um incrédulo, porque Caim não tinha Deus dentro dele. Significa que qualquer pessoa pode ter domínio próprio, irmão, muito mais nós que temos as primícias nós temos o Espírito dentro de nós. Então nós precisamos ser autoritários contra tudo isso. E quando Caim foi passivo com o pensamento, produziu a vontade. Quando produziu a vontade, era possível ele vencer. Mas ele foi passivo de novo. Ele tinha que ter falado para a vontade que veio: eu não vou fazer isso, Deus me avisou. Eu não posso fazer isso. Ele teria tido domínio próprio, mas o que ele fez? Ele não teve domínio próprio. Ele não negou a si mesmo. Ele fez o quê? Ele foi lá e matou Abel. Então, a ansiedade é uma coisa muito que nós precisamos ter controle sobre a mente, porque quando eu controlo a minha mente, eu controlo a minha vontade e a minha emoção. E a ansiedade, ela rouba a sua vigilância e a sua sobriedade. Mateus 11, 28. É fundamental nós entendermos isso. Você fala assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos irmãos, esse cansaço é do quê? Corpo, alma ou espírito? O próprio versículo fala depois. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O cansaço e sobrecarregado é produto da nossa alma. Irmão, tenha clareza. Isso não significa que você não tem que ter meta e objetivos. Você não trouxe nada para essa terra e você não vai levar nada. O que é importante são as pessoas que estão ao seu redor. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor. Às vezes nós tratamos os de fora com muito carinho, mas os de dentro nós tratamos de qualquer jeito. Porque falta-nos sensibilidade para entendermos que a vida passa como um piscar de olhos. Eu quero perguntar para todos vocês que estão aí, até quando você tem a consciência e a certeza de que você vai poder conviver com a pessoa que está do seu lado? Nós nunca sabemos, mas vivemos como se não fosse acontecer conosco. Irmãos, nós temos que entender, isso é importante demais. O ser humano hoje ele vive de duas formas, ou remoendo o passado, ou preocupado com o amanhã. Remoer o passado é você ficar lembrando das coisas que estão escritas na sua história, mas que não deveriam tomar lugar do seu presente. E todos nós temos arquivos na nossa memória, da nossa história, que são arquivos doentios, que roubam de nós o prazer de viver, mas eu preciso estar no comando desses arquivos. Eu preciso mudar esses arquivos. Não é possível você deletar nada da sua memória. Por que Deus não nos deixou isso? Porque na hora da raiva nós deletaríamos a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. Mas nós podemos reeditar, nós podemos mudar esse arquivo. De que forma? Usando o nosso eu como gestor, como gestora da nossa psique, comandando o nosso pensamento. Então isso é muito importante. Então, lá em Mateus 11, 28, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tem dois segredos importantíssimos aqui. Primeiro, é ir até o Senhor. E o que é o jugo, irmão? Tomai sobre vós, ele foi que aliviar, e depois ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Os irmãos aí, os irmãos são experientes já também, os irmãos sabem. O jugo é aquela canga, é aquele pau que se colocava nos bois
quando eles lavravam a terra, era um pau transversal que era colocado nos dois bois, no pescoço. Olha que interessante. Por que aqui no pescoço? Porque nós somos de dura cerviz. Então, e aquele pau que era colocado nos bois era para dar direção para aqueles bois. Querido irmão, você sabe o que Deus está querendo mostrar para mim e para você? Que toda ansiedade, que todo cansaço e sobrecarrego é porque nós buscamos a nossa própria direção. Deus quer dar a direção, Ele quer colocar o jugo sobre cada um de nós. Queridos irmãos, deixa Ele dominar e tomar conta da sua vida. Quando você invoca Senhor Jesus, o que você está falando? Que Ele é o Senhor, mas eu te pergunto, Ele continua sentado no trono da sua vida o dia todo? No relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o empregado? Ele continua no trono ou nós só invocamos da boca para fora? Nós não temos a realidade de que Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Isso é o mistério da piedade. É Deus manifestado na nossa carne. Isso é maravilhoso, irmão. Então, isso tudo é muito importante. O Salmo 46:10 fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é tirar a ansiedade. Uma pessoa inquieta, ela está cheia de ansiedade. Então ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem convicção, querido irmão, querida irmã, que Ele é Deus da sua vida? Se você tem essa convicção, todas as coisas vão mudar em você. Tudo vai mudar. Porque você vai ter uma certeza. Eu tenho um Deus na minha vida. E eu quero que os irmãos leiam também Hebreus 8:12, irmãos. E eu quero falar também sobre já depois Hebreus 10, sobre a questão da intrepidez. Hebreus 8:12, irmão, é o que Deus está falando para mim, para você agora. Aí Hebreus 8:12 fala assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você percebe como é que a sua mente é terrível? A sua mente quer ficar lembrando os seus erros, os seus fracassos. Mas Deus já os esqueceu. Ele nunca mais vai se lembrar. Isso não é um álibi, uma liberdade para nós errarmos, não. Mas você não pode viver aprisionado dentro das acusações e condenações da sua mente. Não pode. Você precisa de liberdade. E essa liberdade está quando você tem convicção de que o sangue do Senhor é suficiente para você viver a sua vida. Por isso, Hebreus 10:19 fala algo fantástico. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, eu quero perguntar para vocês, irmãos, o Santo dos Santos está aberto ou não? Foi aberto pelo sangue. Mas por que tem intrepidez para entrar? Intrepidez significa ousadia, e algumas traduções, violência. Por que eu preciso ser violento para entrar numa porta que está aberta? E foi aberta pelo sangue. Porque a minha mente, a sua mente vai falar: você vai orar? Você é indigno. E muitas vezes, irmãos, nós valorizamos os nossos argumentos e não valorizamos o sangue do Senhor. Nada pode impedir você de entrar no Santo dos Santos. Mas sabe por que fala isso ali? Porque a sua mente vem te acusar. Então, a intrepidez e a autoridade é contra o seu próprio pensamento. Não é contra. Então, você entendeu quem quer ser o maior inimigo? É a sua própria mente. E o inimigo de Deus, sabe o que ele faz? Ele não pode fazer nada com o seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Não pode fazer nada com o seu espírito, porque Deus habita nele. Mas a nossa alma, liderada por uma mente doentia,
é onde ele vem para acusar, condenar e nos colocar para baixo. O que significa autoestima? É gostar de si mesmo. Então, irmão, nós não podemos hoje, com toda a situação que está ocorrendo, nós temos que respeitar os nossos limites, mas ao mesmo tempo nós temos que ser intrépidos, cheios de ousadia, para falar para o inimigo: olha, some daqui, vai para o inferno, que lá é o seu lugar. Eu tenho autoridade para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, porque essa porta foi aberta pelo sangue. E o versículo 20 fala assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que caminho novo e vivo? Porque são duas coisas que ocorrem na nossa vida cristã. Nós envelhecemos e muitas vezes morremos espiritualmente. Então, quando você está velho, quando você entra por esse caminho é novo. E você pode estar mais morto do que aquele vale de ossos secos em Ezequiel. Osso seco significa que morreu faz tempo. Não é igual Lázaro, que 4 dias só. Não. Está bem seco o osso. Mas quando a palavra chega, os ossos se levantam e começa a bater um no outro, se juntar um ao outro. Vem aí, vem os tendões, vem a pele, vem tudo. E formam um exército. Isso é maravilhoso. Irmãos, então você precisa ter autoridade e intrepidez para você tocar a realidade do Senhor na sua vida. E não permitir que os seus pensamentos se tornem maior do que o sangue de Cristo. Irmãos, isso é simplesmente maravilhoso. Isso é muito rico demais. Ó Senhor Jesus. Eu quero mostrar para os irmãos também, irmãos, como que, né, e 2 Timóteo 1,7, né, até o Cláudio sugeriu esse versículo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mente sóbria. Ó, poder, amor e moderação. Poder, irmãos. Dentro de você está o maior poder do universo. É o poder que venceu a morte. Mas, irmão, muitas vezes nós somos subjugados por coisas ínfimas, inferiores, pequenas. Às vezes discutimos por coisas que não têm nenhum valor. Perdemos. Quanto vale a sua paz? Que preço que paga a sua paz? Um dia, um irmão me falou assim: irmão, o que é perdão? Eu não consigo explicar o que é perdão. Mas eu fiz uma descrição para ele. Eu quero já falar para os irmãos. Irmãos, se existe uma coisa que paralisa a sua vida, é guardar mágoas e rancores. Remoer essas coisas dentro de você. Isso, inclusive, traz coisas negativas para você, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Uma pessoa que alimenta essas coisas não consegue orar, porque como é que vai orar? Está aprisionado. Aprisionado aonde? No passado. Porque se não vai remoer por coisas que aconteceu hoje, fica remando coisas que aconteceu lá atrás. Não, nós não podemos remoer, porque o ontem não volta e o amanhã nunca chega. Já percebeu isso? O ontem não volta. Esse segundo que acabou de passar, ele não volta mais. Queridos irmãos, o ontem não pode fazer, você não pode fazer nada com ele, e o amanhã sempre fica para o dia seguinte. Os comércios antigos tinham até uma frase assim: fiado só amanhã, porque nunca chega. A única realidade que nós temos é o hoje. E todo dia para nós vai ser o hoje. E hoje eu preciso viver como alguém que está no comando e não como alguém como escravizado. Eu preciso entender que eu preciso usar o meu espírito, exercitar meu espírito para comandar todo o meu ser. Mas eu preciso também ser o gestor dos meus pensamentos. Porque é ele que faz você ficar remoendo coisas do passado. E aí, quando eu fui falar sobre o perdão, eu falei uma coisa, eu falei o seguinte:
quando eu olho para a cruz do Senhor, quando eu percebo que eu estava no lago de fogo e que não sei porquê, não consigo explicar o porquê, não sei nem o motivo porquê, ele estendeu a mão e me tirou de lá. Ele não só me tirou de lá, como ele me colocou na vida da igreja. Mas para ele me tirar de lá, o preço não foi pouco. Ele foi zombado de todas as formas. Ele foi humilhado de todas as formas. Quando chegou perto da crucificação, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E coroa quem usa é rei. Mas aquela coroa não era para falar que ele era rei, era para zombar dele. E os guardas com um cano batiam na coroa e os espinhos furavam seu couro cabeludo e o sangue escorria pela sua face. Mateus 22, Lucas 22, fala que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso chama-se hematidrose, que é um sofrimento psicológico intenso que rompe os vasos capilares e o sangue se mistura ao suor. Sofrimento intenso é o máximo que uma pessoa consegue suportar. E ele falou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Perceba, irmãos, e 3 vezes ele orou isso. Por que que ele orou isso? Porque ele também teve medo da morte. Ele, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, não tem outro jeito. Mas ele fala: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em Mateus 26, do 36 ao 39, tem esse registro que eu estou falando, mas ele não teve vergonha de falar para os discípulos. Ele falou o seguinte, lá no 36, fala assim, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Ou seja, não me deixem só. Eu estou em agonia, eu estou com amargura, eu estou com aquele aperto no peito. Ele não teve vergonha. Então, quando eu olho para isso, quando eu vejo que ele suportou, ele tinha poder para fazer isso e acabar com tudo, mas ele não fez porque ele pensou em mim, ele pensou em você. Então, querido irmão, querida irmã, isso é perdão. Você tem argumento para não perdoar alguém depois que você viu o tamanho do perdão que você teve, que eu tive? Eu falei isso. Eu não tenho argumentos. Porque eu fui perdoado de tal forma. E eu quero assim concluir com os irmãos, mostrando para os irmãos como que Deus, o que o Senhor fez é maravilhoso demais. Em João 15, aqui em João 15, nós precisamos entender isso aqui é muito forte. João 15, versículo 1 fala assim, olha que interessante, irmãos, eu vou falar do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Preste atenção nisso, irmão. É possível um ramo estar nele e não dar fruto. Qual é esse ramo? O que vive aprisionado. É um ramo, sim, mas está aprisionado. É aprisionado com coisas do passado, com coisas de hoje, preocupado com o amanhã e não vive o presente. É possível nós estarmos nessa videira tão maravilhosa e não dermos frutos. Mas ele fala que ele corta. O que é esse corte? É perder o reino milenar. Mas o que dá fruto ele corta, é outro corte. Só que esse corte é para produzir mais. É a poda.
Vocês sabiam que uma vez eu estou falando coisa e vocês estão perto de vinhedo aí, né? É, aí fala o seguinte, nem o ramo que produz fruto ele precisa ser podado, porque na próxima safra ele não vai produzir ali. Por isso que poda, e aí ele vai lançar outros ramos para produzir mais cachos. Aí o versículo 3 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, isso aqui lembra a gente de Efésios 5, 25, quando fala, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo, igreja, tendo a lavada, né, pela água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A palavra é que nos lava. E aqui está falando assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que maravilha! Irmãos, isso mostra que para nós vencermos essa batalha de hoje, né? Para nós vencermos essa batalha, nós temos que ter uma convicção. É a palavra de Deus que vai nos munir, que vai nos suprir, que vai dar para nós ferramentas para vencer essa batalha. A palavra, ela tira o medo. Na palavra do Senhor fala isso, que o amor lança fora todo o medo. Então, eu fiz uma com a igreja em Bauru, semana retrasada, semana passada, e o título era esse, Lançando Fora Todo Medo. Irmãos, e para nós vencermos essa batalha de hoje que nos amedronta, nós precisamos estar apegados à palavra do Senhor. Aí vem o versículo 4, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha, isso aqui, irmãos, é maravilhoso. É você permanecer nele primeiro. Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas ele deseja o quê? Que você permaneça nele para que ele possa permanecer em você. Irmãos, esse é o nosso Pai. Que pessoa amorosa, cuidadosa. Uma das coisas mais lindas que a gente pode ver foi quando Adão errou no Jardim do Éden e que o erro dele comprometeu todo o plano de Deus. E quando Deus chegou no jardim, qual foi a pergunta que Deus fez? Não foi o que você fez, mas foi onde estás. Porque se ele pergunta o que você fez, a ênfase estaria no erro. Mas ele falou, onde estás? Ele estava querendo dizer para Adão, Adão, você é mais importante para mim do que o seu próprio erro. Irmãos, isso é maravilhoso. E aqui está falando, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Irmão, preste atenção nisso, isso é uma coisa que não dá para nossa mente entender. A videira, ela escolheu dar fruto pelos ramos. Deus, no espaço entre a eternidade passada e a eternidade futura, nesse tempo, que é o tempo de hoje, ele escolheu frutificar por meio de mim, de você. Então, ele está falando aqui que qual é o segredo? Permanecer nele, irmãos, isso é a conexão. Nós somos um ramo dessa videira que precisamos extrair a vida, extrair a seiva da vida, extrair. Um ramo para dar fruto não precisa fazer força. Ele só precisa desfrutar e extrair as riquezas que estão nessa videira. Quanto mais extrai, quanto mais ele suga essa videira, mais ele vai produzir frutos. Só Deus para fazer isso. Ele podia produzir sozinho, mas ele escolheu eu e você. Agora, ele escolheu eu e você, ele sabia que nós íamos passar por tudo isso. Ele nunca prometeu vida fácil. Lá em Mateus 16 ele fala, né, que quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem nos evangelhos, a porta é estreita e o caminho é apertado. Também nos evangelhos, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem vida fácil.
Mas você quer que a vida fique mais fácil para você? Não se desconecte dessa videira. Desfrute dessa videira. Invoque o nome do Senhor. Fale para o Senhor todos os dias: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou meu destino. Eu estava destinado a morrer, mas o Senhor mudou a minha história. O Senhor me colocou, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Senhor, o Senhor sofreu tanto por mim na cruz. Bateram na sua cabeça e os espinhos furavam a sua cabeça. O Senhor podia fazer assim, acabar com tudo, mas por amor a mim o Senhor suportou. Senhor, hoje eu quero viver diante de Ti. E aqui fala assim, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, olha de novo, quem permanece em mim e eu nele. Irmãos, é uma atitude minha e sua primeiro. Nós temos que ter um desejo, um sentimento, uma atitude. Eu quero permanecer no Senhor. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós vamos ter essa realidade. Isso é que tem sido falado na palavra profética. Irmão, nós vimos a descendência de Caim. Eles perceberam a sua fragilidade, mas eles foram criar gado, usar a música e fazer as armas para se defender. Mas Sete, que vem em lugar de Abel, que significa substituto, ele teve um filho e colocou o nome de Enos, também percebeu a sua fragilidade, mas eles não foram criar gado, eles não foram usar música, eles não foram usar as armas, eles invocaram o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, seja simples, nós precisamos de simplicidade, irmãos. Não vamos complicar as coisas. Nós precisamos. Eu vi uma frase que o Miguel falou esses dias atrás: rico não é o que tem muito, rico é o que precisa de pouco. Irmãos, nós precisamos de pouco para viver, irmãos. O que nós precisamos fazer é derramar nossa vida para esse Senhor, para Ele mandar embora o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa ansiedade, porque nada desse mundo vai ficar aqui. E aqui está falando, sem mim nada podeis fazer, mas ele deu liberdade. Se você permanecer em mim, eu em você, você vai dar fruto. E ele está nos alertando, sem mim você não consegue fazer nada. Irmãos, quantas vezes nós tentamos fazer algo por nós mesmos? Achamos que somos capazes de fazer algo. Ó Senhor, que Deus possa dar simplicidade para nós. Irmãos, que Deus possa dar simplicidade para cada um de nós. Por isso que em Isaías 41:13, quero reforçar esse versículo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, todas as doenças emocionais, as patologias emocionais, começa pela mente. Por isso que nós vamos ter domínio próprio, estar no domínio, no controle dos nossos pensamentos. Nós não podemos aceitar, porque a sua mente sempre vai mostrar o seu erro e vai mostrar o erro dos outros para você. É isso que a mente faz. Um dia um professor na sala de aula, talvez vocês já ouviram falar passou eu vi no WhatsApp. Professor de matemática na sala de aula, virou de costas para os alunos e escreveu na lousa 9 vezes 1, 7. E do 2 em diante ele colocou tudo certinho. Quando ele voltou para a sala, estava todo mundo rindo. Como vocês estão rindo do quê? Ah lá, professor, o senhor colocou 9 vezes 1, 7. Você, é assim que vocês fazem com a vida de vocês. Eu coloquei 9 correta e uma errada. Vocês só deram o valor no meu erro e não naquilo que eu acertei. Percebe, irmãos, como que esse é o nosso Deus. Nosso Deus, quando você olha para você, talvez você enxergue uma pessoa frustrada, talvez você enxergue assim, essa palavra de ser vencedor não é para mim. Mentira do inimigo, é para você sim. Tome posse disso, não olhe para a sua situação, olhe para aquele que está dentro de você. Irmãos, a morte assusta, a questão da morte, teve irmãos que morreram da Covid. Sim.
É verdade, irmãos. Nós podemos mudar isso? Não. Agora nós temos que fazer o quê? Enfrentar. Nós precisamos enfrentar, porque o medo não ajuda em nada. O medo não vai aliviar você da Covid. Pode piorar. Por quê? Porque o medo diminui a sua, o seu organismo, diminui a capacidade de lutar contra as doenças. A sua imunidade fica baixa. Quanto mais positivo você é, não é de positivismo, não. Quanto mais você crê, quanto mais você tem convicção, que você fala que você não aceita, não quer essa doença, que você quer viver, que você ama a vida, mais forte você vai ficando. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu creio que o sentimento que eu tinha para passar para os irmãos era esse. Não tenha medo, irmãos, não tenham medo. Se você tiver medo, não se condene, mas não aceite ser dominado pelo medo. Se você tem ansiedade, também não se condene, mas não aceite ser escravo da ansiedade. Se você teve depressão ou tem depressão, toma remédio para dormir, não fique se cobrando, irmão. Toma, é melhor você dormir com remédio do que não dormir. É fundamental o sono. Mas seja alguém cheio de autoridade para vencer todas as coisas que vêm para roubar sua paz. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão aí participando dessa reunião. Que Deus possa encher todos nós, irmãos, desse poder maravilhoso que pode mudar a nossa história. Deus conta comigo e conta com você. Ele só quer uma coisa, que a gente fique conectado na videira, desfrutando, sugando a seiva da vida, para que a gente seja vencedor em todas as coisas. Amém. Jesus é o Senhor. Então vamos abrir para as perguntas aí, se os irmãos tiverem perguntas. Mas pode ser pergunta relacionada a qualquer coisa que os irmãos quiserem, tá? Se eu não souber, eu vou avisar os irmãos. Tá?